Olá, olá! Como estão os ouvintes mais inquietos deste mundo? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje voltamos a ter uma convidada. Bom, confesso que é uma convidada muito incrível com quem já aprendi muito. É uma mulher das letras, das palavras, da língua portuguesa, professora e uma apaixonada por livros. Olá, Filomena, boa tarde, bem-vinda. Tudo bem? Olá, Gisela, obrigada. Tudo bem. Então, vamos lá começar aqui com a apresentação desta nossa convidada. Quem é a Filomena, assim no recanto do pessoal, e quem é a Filomena profissional? Ora bem, o recanto é normalmente pouco associado a mim. Eu gosto de estar sempre pouco no canto. Eu gosto de estar no centro, tanto na vida pessoal como profissional. Pronto, eu sou professora de português e de inglês, sou também professora bibliotecária, faço traduções, dou formação a professores, faço formação a adultos e jovens, enfim, tem sido um bocadinho aqui na área do ensino o meu trabalho. E é realmente o que eu gosto de fazer, é lidar com outras pessoas e estar com outras pessoas. Na vida pessoal, também é um bocadinho assim, eu gosto muito de estar com a minha família, com as pessoas da minha casa, de ter gente em casa. Lembro-me, por exemplo, eu vivi durante algum tempo só eu e a minha filha, e lembro-me dela ser pequenina e às vezes chegava a casa, ou estávamos em casa às duas, e ela dizia assim: Mamã, hoje não está cá ninguém. E eu dizia: Sim, estamos as duas, só que ela estava tão habituada a que nós tivéssemos sempre gente em casa, que quando só estávamos as duas, ela dizia: Hoje não temos cá ninguém. E ela já adorava ter gente em casa. Por isso, na minha vida pessoal é assim também, gosto muito de estar sempre com os meus amigos e de andar em convívios, de ir a jantares, de nos juntarmos na casa uns dos outros, de estarmos próximos uns dos outros, digamos. Muito bem, muito bem. Vamos pegar então nessa característica da parte profissional, não é? Da questão do ensino e de ser professora. Como é que foi parar ao ensino? É daquelas que sempre teve essa paixão ou foi o outro percurso que tomou? É difícil, eu sou filha de professora, por isso tive esta ligação, obviamente, através da minha mãe, que eu ia muitas vezes com ela, enfim, acho que não se pode dizer, mas eu até fui aluna dela, não é? Mas eu não tinha a certeza que era o que eu queria ser. Eu sabia que queria estudar literatura, queria estudar línguas, queria poder ler livros, queria trabalhar com as línguas, digamos assim, com as palavras. E na altura, enfim, pensei que talvez o ensino fosse o caminho indicado, mas na verdade eu passei os meus, na altura eram 5 anos, a licenciatura, passei os 5 anos, ou se calhar mais propriamente os 4 anos, os primeiros 4 anos, sem saber muito bem se eu tinha ido para o caminho certo. Eu gostei muito do curso, gostei muito porque tinha que ler, porque tínhamos que trabalhar com as palavras, gostei muito, mas o dar aulas de facto era uma surpresa, eu não sabia. E no quinto ano, nós tínhamos estágio integrado e remunerado na altura. O quinto ano nós éramos colocados numa escola onde nos eram atribuídas duas turmas que eram só nossas, e depois tínhamos também turmas onde acompanhávamos o trabalho de outros professores na escola, que eram os nossos orientadores. E quando, nesse último ano, em 98, 99, eu fui para estágio e ao fim da primeira semana de dar aulas, foi quando eu realmente percebi era isto que eu queria fazer. E eu disse, ainda bem, porque gosto mesmo. E acho que foi ao fim da primeira semana consegui perceber, é isto. Eu gosto de estar aqui com os alunos, com os miúdos. Gosto sempre deles um bocadinho mais velhos, sempre gostei. Uhum. Preferência até adultos, mas pronto. Mas gosto muito de trabalhar gosto muito do que faço. E o caminho foi um bocadinho esse, calhou, um bocadinho influenciada se calhar pela minha mãe, mas eu nunca tive muita certeza até chegar lá e quando experimentei de facto gostei e pensei, pronto, ainda bem que correu assim. Eu acho que esse drama inicial, acho que é comum, pelo menos às pessoas que eu vou conhecendo e até a mim própria, acho que é comum a todos nós, que é, vamos para um curso, nós até gostamos da área, mas depois não sabemos muito bem se vamos finalizar aquele percurso de facto nessa área ou se
se há alguma valência da área que não faz sentido para nós ou que não nos revemos ou assim, portanto. É verdade, eu até acho que ultimamente é ainda mais complicado porque há uma série de profissões que nós não conhecemos muito bem e que os jovens também não conhecem e que chegam e vão conhecê-la pela primeira vez, portanto sabem mais ou menos uma área, enquanto que comigo isso não aconteceu, quer dizer, eu sempre lidei com professores toda a vida porque fui aluna toda a vida, não é? Portanto, Quase foi forçada, de forma positiva, mas forçada para essa orientação, não é? sim, mas eu sabia o que é o trabalho da professora e às Claro. vezes há jovens que vão para áreas que realmente não sabem, Uhum. nunca sequer tiveram, não é? Não é como nós na escola, eu às vezes digo aos meus alunos a brincar que entrei na escola com 5 anos e nunca mais saí, não é? E eles, É eles verdade. às vezes ficam assim, ai professora, como é que pode ser, não é? Eles estão fartos da escola e eu digo, eu não percebo como é que vocês não gostam, olhem, eu gosto tanto que entrei aos 5 anos e ainda não saí. É verdade, é verdade. E acaba por ser uma comparação curiosa essa. Por acaso nunca tinha pensado que um professor acaba por nunca sair da escola desde muito, muito miúdo, não é? É verdade. Claro que há outras coisas que nós fazemos e pelo menos eu gosto de fazer, gosto muito de fazer outras coisas e fui percebendo, eu sou de uma geração em que fomos educados a ter um trabalho, eu pelo menos fui educada assim, eu vi os meus pais a terem a mesma profissão a vida toda, não é? E eu achava que ia ser igual, não é? E percebi a certa altura que não podia ser assim, que tínhamos que procurar outras saídas, porque senão ainda para mais com a crise que passamos no ensino e que agora Uhum. continuamos a passar, mas se calhar no sentido inverso, enfim, isto é cíclico, como é evidente, percebi que tínhamos que aprender a fazer outras coisas e de facto eu tenho feito, ao longo da minha vida profissional, também tenho feito muitas outras coisas e tenho experimentado e percebo que o nosso curso é só uma porta, não é? Depois o mundo inteiro continua à nossa espera, não é? Curiosamente, e eu acho que isso vai acontecer se calhar noutros episódios deste podcast, porque já tive esta conversa com uma outra convidada que, entretanto, o episódio também sairá, ou já saiu, não sei bem, vai depender de quando é que este episódio vai sair, não é? É tudo uma questão de agenda. Mas isto para dizer que essa convidada também fez a formação superior numa área completamente distinta onde está a trabalhar atualmente. E, entretanto, também é empreendedora, portanto, ela já tem aqui três valências que fugiram daquilo onde ela tinha começado. Portanto, acho que acaba por ser muito recorrente até essa questão. Temos que encontrar o nosso caminho, não é? E eu Sim, posso sim. ser por vários caminhos, não tem que ser um só, não é? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Já disse aqui então que era professora de língua portuguesa, e então como é que nós estamos quanto à língua portuguesa? Ainda é muito assim maltratada, ou já estamos a cuidar assim um bocadinho melhor desse bebê? Ora bem, é um bebé precioso, não é? Como todos os bebés, a nossa língua, eu acho que nós temos este dever de a respeitar e de a tratar bem. Eu sinceramente acho que já passei por diferentes fases em relação a isto, da forma como tratamos a língua. Já fui uma jovem mais radical, em que não admitia erros nenhuns, em que os meus amigos me diziam que eu corrigia toda a gente o tempo todo. Hum, Inclusivamente alguns amigos diziam-me que quando eles cometiam alguma gafe, eu corrigia entre dentes, e eu achava que não, que nunca faria isso, mas que na verdade fazia, não sei. Hum, sim, claro que a nossa língua tem sido muito maltratada, é sempre em vários canais, inclusivamente na televisão, que é o grande canal de projeção, obviamente, da língua. Hum, eu penso que é importante nós termos uma formação sólida e percebermos a importância dessa formação. Mas a língua é um instrumento que nós utilizamos para várias tarefas e, portanto, nós não podemos usar o instrumento sempre da mesma forma, depende da tarefa que estamos a desempenhar. E, em algumas situações, é normal que ela seja maltratada e que se cometam erros. Eu costumo dizer que a linguagem, por exemplo, familiar, nós às vezes temos termos que só usamos em casa e que estão errados, mas que nós sabemos que estão errados, mas usamos em casa, são nossos, há ali um carinho, há erros que são nossos carinhosamente nossos, não é? E que acho que não tem mal nenhum nisso. De resto, em termos formais, eu acho que devemos ter esse cuidado. Continua a ser maltratada, sim. Acho que tem havido um esforço em muitas áreas, inclusivamente na comunicação social, até para trabalhar esta questão dos erros do português, com alguns programas interessantes que têm havido, principalmente na RDP, que são bons, não é? E que têm ajudado muitas pessoas,
aquela rubrica que toda a gente conhece de manhã, O não me bom lembro agora como se português, chama, o o bom Bom português, não Português, é? exatamente. Uhum. É útil, é trazer a língua portuguesa para o nosso dia a dia, para umas perguntas engraçadas, e acho que faz bem e tira algumas dúvidas, portanto, eu aconselho sempre a usarmos bem a nossa língua por uma questão de orgulho, não é? De brio Uhum. daquilo que é nosso, tratarmos bem aquilo que é nosso. Mas enfim, a língua é de quem a utiliza e se há pessoas que preferem utilizar não tendo esse cuidado, também são livres de o fazer. Enfim, já fui um bocadinho mais radical nesse aspecto, agora acho que também a forma como tratamos a língua é uma parte de nós, faz parte da nossa Sim. maneira de ser, enfim. E eu tento usar bem, porque tenho responsabilidades acrescidas, como é evidente, mas vou aceitando melhor quem não a usa também, Eu até penso eu. percebo o argumento de, que estava a falar da questão de, a nível familiar, temos assim algumas expressões que nós até sabemos que estão erradas, e por acaso na minha família há muito uma que até vou partilhar aqui, que é dizer pequeninha, pequenina, e não pequenina. É uma coisa muito, não sei se é característica só da minha família, né? Mas sei que é muito Não, comum não, fazermos pequenina. é de uma região É capaz. aqui, É é, capaz. Eu sou natural de Viana do Castelo, portanto, não sei se tem a ver com isso. Mas sei que sei que é um erro, mas sei que a nível familiar nós dizemos isso, eu inclusive. E claro, está tudo bem, não é? Porque sei que ao escrever eu não vou escrever assim. E a minha luta um bocadinho também com o projeto que eu tenho tem a ver com isso, que é, eu sei como é que se escreve e sei que quando estou a comunicar com as pessoas a nível profissional ou a nível formal, eu sei como é que se escreve e sei que se escreve de forma correta, sei escrever, não é? Mas a nível, lá está, em casa, no nosso conforto, se tivermos algum tipo de erros, ninguém tem que ser massacrado por isso, não é? claro, claro, Eu claro. percebo perfeitamente esse argumento. Eu acho que isso faz parte, até em alguns aspectos que têm a ver não só com o nível familiar, mas até esses regionalismos. Acho que até é uma questão engraçada mantermos esses erros, porque Sim, sim, são marcas, não é? De uma região, ou de uma família, ou de um grupo de pessoas. Isso acaba por enriquecer a língua e não por prejudicá-la, não é? Portanto, essas questões eu acho que não são assim tão graves. É importante sabermos adaptar uh, ao momento de comunicação. Claro que se estamos numa situação como eu estou no meu dia a dia, em situação de aula, eu tento ser muito correta na utilização da língua portuguesa porque estou numa aula e porque sei que sou um exemplo. Noutras situações, eu não tenho que ser exemplo para ninguém, sou apenas a mãe, eu sou apenas uma amiga e, portanto, não tenho que ser esse exemplo. Embora, claro, é difícil, tenho sempre muitos amigos a telefonarem-me para tirarem dúvidas de sim, sim. português, e isso vai acontecendo, ou se estivermos numa conversa ou num jantar, acaba-se sempre por perguntar e por virem essas questões à baila, e eu respondo, claro, sem problema, quando sei, porque também não sei tudo, como é evidente. Claro, claro, nunca saberemos tudo e então estamos Claro, aqui para aprender também a vida toda. claro. Vamos agora aqui abrir a porta polémica desta nossa conversa, que é o acordo ortográfico. Ele continua nas bocas da discórdia, da esquerda à direita, para cima e para baixo. Em qualquer quadrante, acho que encontramos alguém que não concorda com o acordo. Ainda faz sentido sermos estes velhos do Restelo e discuti-lo, ou vamos só aceitar que dói menos? Pois eu acho que mais vale, não é? Eu no início tentei, eu não gosto muito de ser radical sem ter informação, eu gosto de me informar e depois formar a minha opinião baseada em informação. E no início eu percebi que um dos argumentos contra o acordo ortográfico tinha a ver com o facto de a língua muda sozinha e depois as normas é que vão refletir aquilo que já mudou no uso da língua. E o que essas pessoas argumentavam e ainda argumentam é que isso não aconteceu neste caso. O que aconteceu neste caso foi que primeiro mudaram as regras e depois é que mudou, e que isso é que ia fazer com que mudasse a prática ou a utilização da língua pelos falantes. Não tenho a certeza que seja assim. Provavelmente há um grupo de intelectuais que foi forçada esta mudança, mas quem lida com o português na rua percebe que se calhar muitas dessas alterações estavam a fazer sentido.
Independentemente de uma posição ou de outra, acho que já passaram muitos anos, parecendo que não, o acordo ortográfico é de 1990, ora, 1990 já lá vão, não é? Mais de 30 anos. Hum, e, portanto, acho que já não faz sentido. Claro que não entrou em vigor há 30 anos, não é? Mas foi nessa altura que ele foi firmado, não é? E, portanto, já tem algum tempo. Como professora de português, eu sei que tenho que cumprir o novo acordo e, portanto, utilizo-o já há alguns anos, não é? Desde que é obrigatório. E, portanto, já me habituei a ele. E neste momento não me vejo a voltar atrás. Uhum. Fernando Pessoa achava muito estranho quando no acordo ortográfico do qual ele passou, se deixou de escrever lágrima com Y e se passou a escrever lágrima com I. E ele achava muito estranho porque até parecia que a lágrima perdia o sentido, o significante era diferente porque perdia aquela perna do Y que de alguma forma transmitia ali a ideia de lágrima. Uhum. Mas enfim, mas depois todos nos habituamos à palavra lágrima com I e pronto. Portanto, acho que já está o comboio em andamento, não vale a pena voltar para trás. Esta é a minha posição em relação ao acordo ortográfico. Eu percebo, eu também. Muitas vezes tenho alguns desafios na página por causa do acordo ortográfico, e percebo que, de alguma forma, quem não escreve todos os dias não está assim tão exposto a ele e há dúvidas que podem surgir. Mas, por outro lado, e pegando um bocadinho nessa questão da data, eu nasci em 93, mas eu só fui exposta ao acordo ortográfico em provavelmente 2015, Sim, 2016, que foi quando eu estava a redigir a minha tese de mestrado, e na altura eu fui obrigada ou aconselhada, já não me recordo, a redigir dessa forma. E até na altura a própria editora tinha no seu site uma ferramenta que permitia nós testarmos a ver se havia algum erro a esse nível, não é? sim, sim. E na altura também recorri a essa ferramenta para me autocorrigir, porque havia coisas que eu não sabia. Portanto, foi também quase uma graduação de teste a tentar perceber por onde seguir, porque a Filomena, enquanto professora, obrigatoriamente teve que fazer essa mudança de forma, se calhar, mais drástica do que aquela que eu tive de fazer, não é? Portanto, Sim. aquilo que depreendo é que quem não está exposto à escrita todos os dias tem essa dificuldade, se calhar às vezes um bocadinho a entrar, apesar do acordo já estar há muitos anos em vigor e apesar de estar até presente naquilo que são os meios de comunicação, como falávamos há pouco, não é? Porque, Sim, é verdade. Para mim é a minha ferramenta de trabalho todos os dias, portanto, claro que estou sim, muito mais habituada do que outras pessoas que não têm sim, sim, essa sim, sim. obrigação profissional ainda por cima, porque há uma série de canais de comunicação que continuam a usar o acordo anterior, não é? Sim, sim, sim. Portanto, podemos, enfim, temos tantos livros ainda, não é? Que podemos ler e consultar todos os dias com o acordo Anterior. anterior e, portanto, isso é normal. Para mim é mais fácil, como é evidente, que é uma ferramenta de trabalho diário e com responsabilidades. Entendo esse argumento, claro, mas acho que a pouco e Sim, pouco vai chegar a toda a gente, não é? Os processadores de texto nos softwares informáticos também vão ajudar a isso, porque automaticamente já fazem essas correções e toda a gente escreve no computador e, portanto, claro, claro. aos poucos vamos lá chegar. Portanto, penso que já não vale a pena voltar atrás. Sim, sim. E até esta nova geração de alunos, de alguma forma, também expõe os pais e quem os rodeia a esta nova escrita. Portanto, Claro, claro. acho que também E não se também, coloca essa questão. e também se os mais velhos não passarem para o novo acordo, que não passem, que se Sim, deixem sim. estar, não tem problema nenhum, está tudo bem. Claro que Acho que, sim, claro que sim. não é? Faz parte, também faz parte deles, tudo bem, não vejo mal nenhum. Sim, sim, sim. Falava ainda agora de livros e vamos agora virar-nos também um bocadinho para esse lado. Fazer aqui esta confissão que se calhar nem toda a gente sabe, mas eu fui formanda da Filomena num curso de escrita criativa e foi também um bocadinho por causa desse curso que eu voltei a uma rotina assim mais assertiva de leitura. Portanto, obrigada Ainda também bem, por isso. fico muito feliz. Sim, sim, e tem sido também muito bom até a outros níveis, em termos de desenvolvimento pessoal, ter essa rotina de leitura tem sido muito boa. E por outro lado, eu queria então aqui perceber, eu sei que é uma das tuas paixões da leitura também, como é que surgiu esse encantamento? Também ter assim uma força externa para... Pois é, eu acho que vamos voltar outra vez à mesma força, porque quem me passou este gosto pela leitura foi a minha mãe, não é? que, que, enfim, ainda bem, eu Sim, acho que sim.
Infelizmente eu perdi a minha mãe muito cedo, eu tinha 19 anos, mas realmente se as mães deixarem tantas marcas positivas como a minha me deixou a mim, o mundo está tudo bem com Tudo certo. isso. E realmente a minha mãe lia muito, gostava muito de ler e passou-me sempre esse gosto pela leitura. E eu fiz o mesmo com a minha filha, que é uma viciada em leitura, mas claro, nós não, eu acho que todos nós temos uma independência em relação a isso, quer dizer, nós queremos que os nossos filhos gostem de uma série de coisas de que nós gostamos. A minha mãe com certeza gostaria que eu gostasse de ler e tentou incentivar-me, mas se não tivesse sido esse o meu caminho, ou se não fosse a minha preferência, enfim, teria aceitado, como é evidente. Mas quando eu comecei a ler, e eu até vou dizer que as minhas primeiras recordações de leitura têm muito a ver, por exemplo, com Enid Blyton, enfim, como para muita gente, provavelmente a minha geração mais, com as Gêmeas, no Colégio Santa Clara. Eu lembro-me de ler aqueles livros e de entrar naquele. Eu até queria ir para um colégio, que me pusessem num colégio, porque eu queria ter aquelas vivências daquelas raparigas, daquelas irmãs. E eu achava aquilo maravilhoso e de facto lembro-me tão bem das imagens que eu fiz na minha cabeça com, sei lá, 7 anos ou 8 anos ou 9 anos. Lembro-me tão bem dessas imagens, desse mundo que eu criei a partir da leitura, hum, que era impossível eu não ter ficado viciada nos livros, não é? E gosto muito desta sensação de nós podermos criar mundos, porque obviamente os livros são formas de viajarmos, já sabemos, todos estes clichês que nós costumamos dizer relativamente à leitura, mas é verdade, nós criamos um mundo que é nosso, que apesar de estar escrito igual para toda a gente, aquilo que eu vejo na minha cabeça, na minha imaginação, não é igual ao que as outras pessoas veem. Todos os livros têm uma recepção diferente e cada leitor faz a sua recepção de uma forma diferente. E esta paixão depois foi ficando cada vez mais forte, porque fui, obviamente, acompanhando com leituras adequadas à minha idade e que iam sendo sugeridas também por professores, que fui tendo ao longo da vida que também liam. E esta curiosidade foi crescendo até, enfim, até ao momento em que resolvi, além de ser professora, de ter estudado gestão de bibliotecas escolares e neste momento estar a trabalhar como professora bibliotecária. Portanto eu estou sempre rodeada de livros e adoro estar rodeada de livros. Leio, acho que leio muito, enfim, há outras pessoas que leem mais do que eu, como é evidente, mas realmente gosto muito de ler. Eu às vezes ouço pessoas a dizerem que não conseguem passar um dia sem ler. Não é isso, não acontece isso comigo. Eu gostava de poder ler todos os dias, mas há dias em que não consigo, não é? Porque tenho muito trabalho ou porque estou cheia de sono ou porque já não dá. Mas gosto mesmo muito de ler e lembro-me da minha filha ser pequenina e de eu lhe dizer que gostava muito, eu lia-lhe, sempre lhe li histórias, não é? E dela ser pequenina dizer, um dia vamos poder estar as duas sentadas numa esplanada a ler um livro, agora só está a mamã, depois um dia vamos estar as duas. E se concretizou-se, era um sonho bonito e concretizou-se. Ela agora às vezes consegue até ler mais do que eu, nós gostamos de fazer assim uns desafios de quantos livros vamos ler e tal, aquelas coisas que gostamos de brincar um bocadinho com isso, e ela ultrapassou-me nesses desafios já há alguns anos. Ela tem 17 anos já agora, pronto. Sim, sim, sim. Essa picardia, no fundo, ela está a ganhar neste momento, nessa competição, não é? E finalmente agora começamos a poder ler os mesmos livros, não é? Porque ela tem 17 anos, quase 18, já aqui já podemos partilhar leituras, não é? O que ela gostava de ler a mim interessava-me pouco, até há pouco tempo. Mas agora já há livros que ela diz, mãe, tens que ler, não é? Ou livros que eu digo, tens mesmo que ler este, Mafalda, e ela, pronto, e então é uma fase nova que estamos agora a passar e que eu acho que está a ser muito bonita. Sim, e pode ser uma experiência muito bonita até para entre pais e filhos dividir esta paixão e até esta rotina de leitura. Eu, por acaso, nem consigo Gisela, manter isso. deixa-me só dizer, às vezes Sim. perguntam, muitas vezes nós andamos sempre com livros, né? Eu tenho sempre um livro na carteira e ela já está habituada e também anda sempre com um livro atrás dela. E ela era pequenina e nós íamos, por exemplo, ao médico, ao pediatra, não é? Enquanto estávamos na sala de espera, estávamos a ler as duas.
E muitas pessoas me perguntavam, outros pais, ou as enfermeiras, enfim, muitas pessoas me perguntavam como é que consegue que ela goste de ler, como é que conseguiu fazer isso? E a única pergunta que eu faço é: a mãe lê? O pai lê? E eles quase sempre me respondem: eu não tenho tempo. E eu disse: então esqueça, não, quer dizer, não vamos pedir milagres, não é? Se os pais não conseguem encontrar tempo para uma atividade que teoricamente eles dizem que é muito importante, os alunos não vão, os alunos, desculpa, os filhos não vão achar que aquilo é assim tão importante, porque se fosse assim tão importante, o pai e a mãe arranjavam tempo para ler, não é? Agora, eles só dizem na teoria que eles devem ler, ora, na teoria eles não prestam atenção, claro, é mais fácil quando o exemplo está em casa e os livros fazem parte da vida da casa, não Claro é? que sim. É O muito exemplo mais é fácil, poderoso, claramente, até aí, não é? Portanto, claro. se ensinamos outras coisas por via do exemplo, porque não a leitura também, não é? Exatamente, isso é verdade, é verdade. Pronto, eu estava então aqui a partilhar, porque quero também deixar isto aqui presente e até partilhar consigo, que entretanto eu consegui estabelecer essa rotina de leitura, portanto eu de facto estou a ler todos os dias e estou a fazer uma coisa que li alguns, já não me recordo onde, que há atividades que nós temos que fazer logo quando começamos o dia, se queremos que elas estejam presentes depois na nossa lista de tarefas. Então aquilo que eu tenho feito é ler exatamente o mal acordo, portanto. Logo de manhã estou a começar a ler e então eu tenho conseguido manter isso na minha vida. E disse uma Muito experiência bem, muito boa. muito bem, muito bem. Acho que é uma boa dica essa. Eu espero que sim, espero que sim. Espero que sigam isso também já agora. Exatamente. Pegando ainda aqui neste tema, nós somos um país de escritores e acho que também de leitores. Não sei qual é a sua perspectiva sobre isso. E neste tempo de mudança, que são, as gerações mudam-se, mudam-se também os tempos, acha que isso é verdade? Que estamos aqui a mudar estas rotinas de leitura, aqui estes hábitos, estas vontades, acha que estão a mudar? Ou de facto a leitura ainda é para segundo plano? Qual é que é a sua perspectiva, até como professor bibliotecário, o que é que acha? Pois, a questão é mesmo essa, é que todos nós temos um universo e no meu universo os livros existem e a leitura existe. Em termos dos jovens, nós está estudado e provado que as crianças adoram ouvir histórias, adoram os livros, adoram ler histórias, quando começam a ler, até ao fim do primeiro ciclo, é um dado adquirido. As crianças gostam muito dos livros e da leitura. No segundo ciclo, há muitos alunos que continuam com este gosto e que vão aprofundando. O terceiro ciclo, do sétimo ao nono ano, é o período em que os alunos ou em que os jovens se afastam mais da leitura. É a adolescência, são outros interesses, todo o mundo se abre de outra forma e há muitos alunos que continuam a ler muito e que não perdem esse hábito, há muitos que se afastam da leitura e depois, a partir do décimo ano, a partir dos 16 anos, mais ou menos, há muitos que deixaram a leitura e que regressam à leitura, os que continuaram normalmente não a abandonam, continuam, e haverá sempre, obviamente, um grupo de jovens que não lê e não quer ler e ponto final. Portanto, isto em termos etários é mais ou menos assim que está estudado. Uhum. No inverso, eu estou a ver todos os dias alunos que adoram ler e que vão à biblioteca pedir novos livros e que conversam comigo e que pedem conselhos e sugestões de leitura. Na minha casa nós gostamos de ler, tenho um grupo de amigos que gosta de ler e, portanto, trocamos livros uns com os outros. Portanto, eu vivo neste universo, mas eu sei que este é o meu universo, não é? Há Uhum. pessoas com outros universos onde os livros não entram sequer, não é? Não sei muito bem como é que nós podemos fazer isso. Tem que ser, obviamente, estudado, e tem que ser com estatísticas, mas, por exemplo, se os transportes públicos servirem de alguma base de dados, digamos assim, nós não vemos muita gente a ler nos transportes públicos, ao contrário do que vemos noutros países, em que nos transportes públicos as pessoas vão sistematicamente a ler, fazem as viagens a ler e quem viaja já se apercebeu disso, noutros países isso é muito comum. No nosso país, eu também acho que, pronto, o nosso país também é muito bonito, nós temos muita coisa para olhar pela janela do transporte público para ver, mas não se vê muito.
não se vê muito. E se isso for um barómetro, pronto, se calhar não se lê assim tanto. No entanto, há milhares e milhares e milhares de livros publicados por ano em Portugal, não é? E cada vez mais, e temos muitas editoras, portanto, não me parece que seja uma indústria em declínio. Hum, Estão estes universos todos a coabitar, eu acho. Há muita gente Sim, que lê sim. muito, há muita gente que vai, vamos ganhando leitores, também vamos perdendo outros, não sei muito bem em termos gerais como é que isso estará, na verdade. Daquilo que é a minha experiência, que é muito pouco e é residual, se calhar até para estar a dar este tipo de feedback, aquilo que eu sinto é que, por exemplo, nas redes sociais, são muitas as páginas que vão surgindo, quase assim como cogumelos, de pessoas que estão dedicadas assim à leitura e que partilham as suas leituras, o que é que acharam, se recomendam, se não recomendam os livros, sobretudo assim a pessoas mais jovens, não é? Portanto, eu acho que de alguma forma, não sei se somos todos assim portugueses de leitura, não é? Mas eu diria que pelo menos há uma mancha dos mais jovens que está ainda bastante empenhada nisso. Não sei se pessoas mais velhas também estão nesse segmento, se não, mas a ideia que me dá é que pelo menos os mais jovens, parte da população, eu acredito que esteja mais orientada para aí. Sim, eu concordo com o que está a dizer, Gisela, e eu acho, mas lá está, novamente eu tenho receio que isto seja por causa da bolha onde eu vivo, não é? Quer dizer, as redes sociais, como nós sabemos, os algoritmos das redes sociais dão-nos aquilo que nós queremos ver, não é? E Sim. se obviamente eu falo de livros e escrevo sobre livros e faço publicações sobre livros, as redes sociais vai-me dar de volta muito desse universo dos livros e, portanto, eu fico com a sensação que há imensos grupos sobre leitura, que há imensos podcasts sobre leitura, que há muita coisa, muitas publicações, mas isto são os algoritmos a funcionar. Eu não sei, se calhar, se noutras pessoas que não querem saber de livros, se calhar não lhes aparece nada disso na frente e, portanto, Pois, também é verdade. a percepção que têm é outra. Portanto, eu gosto desta minha bolha, Uhum. gosto mais desta bolha do que de outras bolhas, enfim. Prefiro estar assim rodeada deste mundo de fantasia, de imaginação e da literatura e da criatividade do que estar rodeado do mundo da guerra e de outras coisas que infelizmente não podemos passar à frente. Mas temo que essa sensação que às vezes eu tenho, que realmente está toda a gente a ler, está toda a gente a falar sobre livros, seja só por causa dos algoritmos. Não sei. Pois, também pode ser verdade, não é? Porque lá está, consumimos aquilo que, ou melhor, devemos consumir aquilo que também consumimos, não é? Portanto, Exatamente, pode acontecer isso, exatamente. sim, sim, É de facto, verdade, é é verdade. verdade. Pronto, esta nossa conversa está a correr muito bem, mas eu queria agora que partilhasse algo que eu sei que também está aí quase, quase, quase a surgir, que tem a ver com também algo muito semelhante ao que está a passar aqui, que é um podcast. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso, Luana? Sim, eu tenho um blog há muitos anos que se chama Princípio, Meio e Fim. Fi é assim que os meus amigos me tratam, não é? Tratam-me por Fi, então o nome do blog é Princípio, Meio e Fim, também é uma página no Facebook com o mesmo título, mas que por várias razões eu fui alimentando menos ultimamente. E no meu trabalho de professora bibliotecária, eu converso muito com os alunos, leio muito para os alunos, para os mais pequenos principalmente, mas também tenho andado a perceber-me que os grandes também gostam que eu lhes leia. O ano passado, no centenário nas celebrações do centenário de Saramago, fizemos algumas leituras na escola, e pediram-me que eu escolhesse um texto de Saramago e que lesse, e que fizesse uma gravação, e eu tinha alguns alunos a assistir a essa gravação, e eu li um texto ainda bastante longo, talvez, não sei, de 2 páginas, uma coisa assim, e a reação que eu tive por parte dos miúdos foi surpreendente. Não é que já não me tivesse acontecido antes, mas realmente confirmou aquela sensação que eu já tinha tido noutras situações. Os miúdos ficaram em silêncio quando eu parei de ler e, e disseram aquela expressão muito dos adolescentes agora, que eles dizem que é ai, que satisfatório. Eu achei que é aquela sensação de soube tão bem, gostei tanto, foi um sentimento tão agradável.
E eu disse-lhes, então, quando me quiserem ouvir ler, venham cá bater-me à porta que eu leio, não é? Não há problema. Diz, se a professora tivesse um podcast, nós íamos só ouvi-la, só ouvi-la. E eu achei aquilo engraçado. E de alguma forma, quando eles me disseram isso, eu disse, se calhar, porque não? Eu gosto de escrever, de, gosto de ler, gosto de partilhar aquilo que leio, gosto de mostrar aos outros aquilo que me impressionou a mim, gosto de fazer alguns textos de opinião e de partilhar com os outros, para ver se as outras pessoas concordam comigo ou não. E pensei, se calhar era uma boa ideia. E, portanto, estou nesse processo de transformar o meu blog num podcast, ou pelo menos de ter esse complemento de podcast, que se chamará também Princípio, Meio e Fim. Ainda só está em projeto, ainda não está lançado, não é? Uhum. Mas será assim, será princípio, meio e fim. Espero estar em breve aí a comemorar a inauguração, mas foi um bocadinho por aí, porque percebi que algumas pessoas me disseram que gostavam de me ouvir ler, que gostavam de me ouvir falar sobre a leitura ou sobre a escrita. E também, já agora eu vou dizer, há uns anos atrás eu assisti a uma entrevista, enfim, uma coisa um bocadinho informal numa biblioteca, com a Ana dos Capicua. Uhum, sim. E ela disse uma coisa muito engraçada. Ela diz que ela gostava muito de escrever, mas raramente as pessoas liam os textos dela da forma que ela os tinha escrito. Portanto, ela escrevia de uma maneira, mas quando alguém os lia, não era assim que ela tinha escrito. Não é fácil nós conseguirmos, através da pontuação e das palavras que escolhemos, conseguirmos que um leitor leia exatamente da mesma forma que nós intencionamos a escrita. E ela disse que resolveu esse problema com a música, porque na música o que ela escreve é cantado da maneira que ela quer, não é? E Sim. mesmo que toda a gente canta como ela idealizou. E eu acho que de alguma forma também isso me dá essa satisfação, que é, eu escrevo e em vez das pessoas só terem a oportunidade de ler, vão ter a oportunidade também de ler com a intuação que eu dou na minha cabeça, na minha imaginação, aos textos que eu escrevo, ou aos textos que eu escrevo, que eu leio de outros e que escolho de outros autores e que gosto de partilhar, mas de perceber que aquela minha forma de ler é a minha forma de ler, não tem que ser a forma dos outros, não é? E isso pode ser uma experiência que eu acho que é uma boa experiência, digamos assim, não é? A mim também me parece bastante interessante, até porque damos aqui alguma intencionalidade àquilo que queremos comunicar, sobretudo quando se forem os seus textos escritos, pode passar para o outro, para quem está a ouvir, qual é que é a intenção das suas palavras, qual é que é a emoção que está associada, qual é que é a pausa, onde é que deve acontecer a pausa, porque às vezes, lá está, aquilo que estava a dizer, a pontuação não é necessariamente empregada, Suficiente, não é? sim, Pois. sim, é empregada da maneira que nós queremos, não é? Claro, e porque muitas vezes me pedem assim sugestões de leitura ou sugestões, não é, seja do que for, enfim, nós agora estamos tão habituados a ver filmes, séries, não é, nas plataformas de streaming, e se calhar o podcast pode ser também uma forma de de dar resposta a essas pessoas, não é, porque muitas vezes me perguntam, então mas tem um livro, não é, que gosta muito. Claro, tenho sempre vários, muitos, não é? Não posso dizer só um, mas poderei usar o podcast também para essas situações. Sim, sim, sim. É uma forma também de eventualmente chegar a outras pessoas que de outra forma não conseguiria chegar e que certamente Claro, têm todo o interesse em ouvi-la. sim, espero que sim. Se isso for do agrado das pessoas, acho que sim, que era uma experiência interessante. Sim, sim, tenho a certeza que sim. E depois também darei palco à Filomena, certamente, se assim. Obrigada, obrigada. Terei todo o gosto também de partilhar depois nas minas redes que temos aí um novo podcast e que será certamente muito interessante. Ok, obrigada. Só antes de terminarmos, eu queria deixar aqui uma questão que até surgiu de algumas coisas que a Filomena foi dizendo, que é esta parte aqui da leitura e da escrita, de que forma é que os comuns mortais, que até de facto se calhar não se dedicam assim tanto a essa área, nem precisam de forma profissional, de que forma é que nós podemos usar essas duas ferramentas, porque eu acho que a leitura e a escrita são uma ferramenta, são duas ferramentas muito importantes, de que forma é que nós podemos pegar nessas ferramentas e tornar-nos melhores profissionais? Ou de que forma é que nós podemos ir beber a essas ferramentas para que, a nível profissional, tenhamos algum benefício a esse nível?
Olhem, olha, Gisela, eu acho que para nós sermos bons profissionais, em primeiro lugar, temos que ser boas pessoas. Uhum, Hum, uhum. Sem dúvida. e boas pessoas, neste sentido, de termos empatia com os outros, com o mundo, como é evidente, mas também de sermos pessoas com conhecimento, não é? Uhum, Porque o conhecimento faz de nós melhores, porque conhecemos os outros, conhecemos o mundo, e é isso que nós podemos fazer, por exemplo, através das viagens, claro, não é? Que é fundamental para conhecermos o mundo, de nos relacionarmos com os outros, mas a leitura é também uma forma de criarmos empatia. Eu, quando fiz o mestrado, depois da minha licenciatura, trabalhei muito sobre utopias literárias. A minha tese, a minha dissertação de mestrado foi sobre utopias literárias, e é um género literário que eu adoro, e sempre que tenho a oportunidade falo aos meus alunos, e explico o que é a utopia. E a utopia é esta capacidade de imaginarmos mundos perfeitos, não é? Um, e mesmo que não sejam perfeitos, mesmo que não estejamos a falar de utopias, a literatura, no geral, leva-nos para outras cabeças, para dentro das cabeças de outras pessoas, para a forma de ver o mundo de outras pessoas, que não é forçosamente dos seus autores, mas dos narradores, das personagens que lá estão, e que nos levam a pensar: será que eu também reagiria assim nesta situação? Será que isto é a minha maneira de ver o mundo? Ou pensar: nunca entendi este tipo de pessoas, mas agora com este livro estou a perceber que uhum. o que é que está, porque é que esta pessoa é assim, o que é que está. E as personagens dos livros são as personagens da vida, não é? E portanto, se nós conseguirmos conhecer o outro, não só na nossa vida real, mas também nesta vida irreal, digamos assim, da literatura, da imaginação, tudo isso fará de nós melhores. E eu só estou a falar aqui em relação à literatura, à ficção, mas claro que se estivermos também a falar sobre a literatura de não ficção, de lermos ensaios, de lermos livros técnicos, enfim, que nos tornam obviamente melhores, não é? Em termos profissionais, em termos de conhecimentos. Por isso, a leitura, eu acho que serve realmente para tudo, não é? Para nós conseguirmos conhecer o mundo, para sermos pessoas melhores, para sermos melhores profissionais. É um caminho, claro que se calhar outras pessoas dizem sim, também podemos fazer isso através dos filmes ou através das séries. Sim, é verdade, podemos fazer um bocadinho, mas não com a profundidade que a leitura nos dá. Quando eu entrei na faculdade, um dos meus professores da faculdade, um professor muito importante para mim, disse-me a certa altura que achava que as pessoas em Portugal liam pouco porque tinham medo da solidão, porque para lermos precisamos estar sozinhos. E eu acho que isto é verdade, para lermos bem Uhum. é preciso um grau de solidão, é preciso estarmos sozinhos, é preciso apagarmos o resto do mundo e entrarmos noutro mundo. Mas esta solidão, este encontro interior, digamos assim, com o livro, é também aquilo que nos vai dar a capacidade de aprofundar aquilo que estamos a sentir com o que estamos a ler, de nos conhecermos a nós próprios, de percebermos como é que reagimos, da capacidade que os livros também têm de nos fazer rir, de nos fazer chorar, não é? Que os filmes também têm, mas que quando estamos sozinhos com um livro, esse conhecimento eu acho que é mais profundo e por isso eu acho que a leitura ultrapassa largamente a visualização de séries ou de filmes, por causa disso, porque é um mundo nosso e não é a interpretação de alguém, é aquilo que eu estou a fazer sozinha naquele momento. E esse crescimento vai nos transformar também a nível profissional, não é? Não só de conhecermos as palavras que se usam num determinado meio profissional, ou de apenas reconhecermos no nosso colega de trabalho alguém que lemos num livro e que vemos num livro, ou até, enfim, outras questões mais importantes e talvez mais faladas, como as questões históricas, não é? De conhecer a história e conhecer a história às vezes em documentos históricos ou às vezes até romanceada, a história romanceada, que nos fará perceber erros do passado e evitar que eles se repitam ou que estejam, como nós vemos, a acontecer neste momento, não é? No mundo, e perceber que é realmente muito grave
cometermos erros, porque há consequências que se calhar no momento não estamos a ver, mas que se conhecermos bem a história, facilmente adivinhamos as consequências de determinados erros, não é? E, portanto, eu acho que isso é muito importante. Sim, sem dúvida. E só acrescentaria, porque falou aqui na questão dos filmes, e há quem diga que ver um filme ou ver uma série poderá ser equiparado a ler um livro, mas eu não concordo, e isso é fácil de fazer esse exercício, que é, nós podemos ver um filme, mas se formos ler o livro, a experiência que temos, a quantidade de informação que conseguimos também obter através do livro é muito diferente daquilo que é do filme. Por norma, e acho que não sou o caso único, gosto muito mais de ler os livros do que ver simplesmente os filmes, porque há uma série de informações que os filmes me passam de uma forma quase orientada e eu não posso imaginar além daquilo. E Claro. o livro não, o livro permite-me eu ter essa capacidade de criação e de criatividade e de perceber que, ok, aquele local eu posso desenhá-lo, eu posso pintá-lo da forma que eu quiser. E num filme não, num filme, quem fez aquele filme fez de determinada forma e eu vou olhar só Sim, para sim. essa imagem, para essa criação. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que nós conseguimos fazer na nossa cabeça, como eu disse no início desta nossa conversa, quer dizer, como é que eu, com 47 anos, me lembro dos corredores do Colégio de Santa Clara, não é? De um livro que li quando tinha 8 ou 9 anos. Isto é fenomenal, o que nós conseguimos fazer através da nossa imaginação com a leitura. E mesmo os realizadores de cinema, eu tenho a certeza, bem, apesar de agora nós temos esta evolução tecnológica toda no cinema, é muito mais fácil transpor de forma mais fiel aquilo que conseguimos imaginar para uma tela, não é? De cinema. Mas um, eu acredito que até os realizadores se sentem limitados. A imaginação não tem limites, não é? Enquanto quando vamos passar para um filme, há sempre limitações, não é? Que têm a ver com o mundo real, não é? Que na Sim, nossa sim. cabeça isso não existe. Há alguns casos de séries e filmes que eu acho que estão muito bem adaptados. Uhum. Muito raramente até gostei mais da série ou do filme do que do filme, mas isso são casos raríssimos, não é? Raríssimos. A regra geral, de facto, os livros dão-nos muito, muito mais, não é? Muito mais. Agora, há tanta coisa boa para ler, há tanto livro bom para ler, que depois às vezes é difícil conseguirmos ter tempo para ler tudo o que queremos ler, não é? E às vezes é uma boa estratégia, não temos tempo para ler tudo, então vamos ver a série e pronto. Também posso, se a série for realmente boa, mas depois o que acontece é que depois gostamos tanto da série, depois também queremos ler o livro, que é para Vamos poder fazer ler esta depois. comparação. Portanto, enfim, depois acabamos por ler e ver e tudo. Portanto, é válido fazermos qualquer um dos processos ou fazermos os Claro, dois e está tudo bem com isso. claro, claro que sim. Pronto, a conversa está a ser muito boa, mas vamos ter que fechar aqui este nosso episódio, não é? Mas não podemos, claro, passar sem as questões da praxe. São sempre muito difíceis, assim, muito dolorosas, muito agressivas. Então, está preparada? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Fale-me sobre uma coisa que acho incrível. Olha, eu acho incrível, o amor entre as pessoas. Uhum. Isto é, eu sou de pessoas, eu gosto de pessoas. E realmente os afetos, não é? Eu falei no amor, mas enfim, os afetos, a forma como os afetos ligam as pessoas, eu acho que é o mais incrível que existe neste mundo, não é? Os afetos são extraordinários. Por isso, se a pergunta é essa, uma coisa que eu acho incrível é isto, a forma como nós conseguimos criar ligação uns com os outros. Eu acho que é maravilhoso e que e tem uma potencialidade enorme. Esta nossa capacidade de nos unirmos, não é? De criarmos empatia, de nos unirmos através dos afetos uns aos outros, é, é uma arma que eu gostava que fosse a arma mais poderosa do mundo, não é? Uhum. Parece quase uma utopia aquilo que estamos a dizer, Pois é, pois é. mas é incrivelmente verdade e é uma resposta ótima para esta pergunta. Esta nossa segunda pergunta tem a ver com inquietação, que é outro dos conceitos deste podcast. Qual é assim a inquietação que tem presente? Gisela, as inquietações, é muito difícil no período que estamos a viver neste momento, hum,
ser outra. A inquietação é mesmo a guerra, ou seja, o contrário daquilo que eu estava a dizer, que eu acho incrível, não é? Como é que o ser humano é capaz de coisas tão extraordinariamente positivas, e aquilo que me inquieta é que também somos capazes ainda, enfim, é inerente provavelmente ao ser humano, de coisas tão terríveis, e ainda não fomos capazes de chegar a um ponto. Se calhar pensávamos que tínhamos chegado aí e não tínhamos chegado ao momento de eliminar as guerras do mundo, não é? E se calhar havia, se calhar, não sei, talvez alguma arrogância a pensar que isso já tinha ficado para trás, esses tempos bárbaros, mas a atualidade vem-nos mostrar que não. Portanto, a minha inquietação neste momento não pode ser outra. São as guerras no mundo que não podem continuar a existir. Eu sei que isto se calhar é assim um pouco iluminado, mas de facto é aquilo que me preocupa mais neste momento, porque tem a ver com o futuro dos mais novos, com aquilo que nós queremos que o mundo seja, que obviamente não é isto, não é? Sim, sim, claramente. E vai ao encontro daquilo que estávamos a falar há pouco da história, não é? Porque isto depois acaba por ser um Claro. bocadinho cíclico. Nós achamos que algo já está adquirido e que então já não vamos entrar por aí outra vez, mas lá vem novamente uma guerra, lá vem mais Claro, algum problema a este nível, não é? é verdade, é verdade. A terceira pergunta, eu acho que vai ser muito difícil, mas difícil considerando quem é, não é? Portanto, qual é a recomendação de um livro que quer deixar aqui? Eu sei que um livro Olha, será difícil, mas se conseguir deixar só um. era só um, só posso dizer um, pois Não, é, pode o dizer mais, problema. eu deixo. Não, é assim, normalmente eu já partilhei isso, fazem muitas vezes essa pergunta, não é? É normal no meu trabalho fazer muitas vezes essa pergunta. E eu, se me disserem assim, qual é o livro da tua vida, eu automaticamente respondo o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Pronto, foi aquele que eu já escolhi para mim e de facto vou lendo tanto e aquele livro continua a ter este peso na minha vida que é uma coisa que é inigualável. De qualquer das formas, há outros livros que me vão surpreendendo e que me vão impressionando muito. E então, o que eu opto por dizer é, dos últimos livros que eu li, qual é que me impressionou mais? E eu vou só, em vez de dizer um livro, vou dizer um autor que descobri muito recentemente, sei lá, talvez há uns 5 ou 6 anos, que é o Javier Marías, que é um autor espanhol que morreu há muito pouco tempo e que me tem feito as delícias. Eu tenho lido tudo dele, ainda não li tudo, mas estou quase, porque gosto sempre de tudo. E eu diria que o Berta Isla e o Tomás Nevinson, que são dois livros, um na sequência do outro, são excelentes experiências de leitura. E se eu tivesse que dizer assim, pronto. Foi assim, mais ou menos. Disse três, não foi, Gisela? Pronto. Sim, sim, mas está ótimo. Vamos aqui, tudo vai anotar estas recomendações para não nos perdermos e termos assim uma lista ainda maior de leituras para concluir. Ah, ok. Última questão. Uma aprendizagem ou uma nota que queira deixar que tenha adquirido a nível profissional e que acha que faz sentido partilharmos aqui com quem nos ouve. O meu universo profissional, enfim, enquanto professora, hum, é muito particular, não é? Tem um determinado número de características muito especiais, e fui aprendendo muitas coisas ao longo da minha vida profissional, vou mais ou menos em 25 anos de trabalho, fui aprendendo muitas coisas, algumas fui mudando de ideias ao longo dos tempos, mas eu temo que não vá ser muito original, mas vou voltar um bocadinho àquilo que eu acho que é incrível, não é? Que a Gisela me perguntou há bocadinho. Eu aprendi que é através da empatia que nós conseguimos desempenhar bem, que eu consigo desempenhar melhor as minhas funções enquanto professora. É sempre fazer o esforço de perceber o outro, perceber quem está na minha frente. E eu penso que isso será útil não só na minha profissão, mas em muitas outras profissões, em muitas outras tarefas, em muitas outras áreas da nossa vida. Ser capaz de olhar para o outro e perceber que o outro não sou eu e que o outro não tem que ser como eu, é meio caminho andado para evitarmos discussões, para evitarmos embates, para evitarmos conflitos.
E é a maneira mais fácil de nos aproximarmos, não é? Por isso, com os meus alunos eu tento fazer isso, tento perceber que eles não são todos iguais. Uhum. Com os meus colegas de trabalho também tento perceber isso, que nós não somos todos, temos todos a mesma profissão, mas não somos todos iguais e não encaramos a vida todos da mesma forma. Portanto, esta questão de saber olhar para o outro é aquilo que ao longo dos anos eu fui aprendendo a fazer, porque às vezes não é fácil, quando somos mais jovens temos ideias muito fixas e achamos que só assim é que é correto, e não é, isso não é verdade. E eu fui aprendendo isso, e acho que toda a gente fará as suas aprendizagens, mas a nível profissional, porque eu estou sempre a lidar com outras pessoas, fui obrigada a aprender isso e acho que tem corrido melhor a partir do momento em que eu penso, também o contrário, que os problemas dos outros não são os meus, não podem ser os meus problemas. Portanto, Uhum. perceber que nós somos todos diferentes, não é? Temos que nos saber entender, mas que não, eu não posso sofrer com os problemas das outras pessoas com a mesma intensidade que sofro com os meus, não é? Portanto, esta forma de entender os outros acho que é aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida profissional, Gisela. Não sei se Acho que faz todo respondi. sentido. Acho que é uma boa nota até para fecharmos o episódio e relembrar aqui que não temos que ser só empáticos com os outros, mas também connosco próprios, não é? Porque Claro, às vezes também é difícil fazermos quase esse autocuidado de perceber que também temos que ter essa empatia e é normal que por vezes sintamos coisas que não queremos ou que tenhamos perspectivas que não queremos, mas temos também que ter esse autocuidado connosco, não é? é isso, concordo, Muito, Gisela. muito obrigada, Filomena. Foi um gosto ter aqui. Foi mesmo muito bom. Foi mesmo muito Eu bom. é que agradeço, Gisela, gostei muito das perguntas que me fez e desejo sorte para os seus projetos, para o seu trabalho. Eu sei que é muito empreendedora e, portanto, as coisas, quando é assim, têm tudo para correr bem. Portanto, espero Muito que obrigada. continue a Eu também correr estou aqui tudo a bem, Gisela. torcer pelo seu podcast e depois também partilhar, que é para também ficarmos a conhecer tudo. Ok, obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Um abraço apertado e até ao próximo episódio.